Você já sentiu que a sua ambição estava te levando longe demais? Ou ainda que você estava passando dos limites em alguma situação? E mesmo quando a sua intuição disse cuidado, vai mais devagar, mesmo assim você continuou? Hoje eu vou te contar a história de Ícaro, um mito antigo que fala diretamente com as dores, ambições e limites do nosso tempo. E mais do que isso, a gente vai olhar para essa história com os olhos da psicologia analítica, para entender o que esse voo e essa queda podem ensinar sobre nós mesmos. O mito de Ícaro é uma das histórias mais simbólicas da mitologia grega, cheia de camadas que abordam temas como ambição, desobediência, desejo de liberdade, limites e consequências. Ícaro era filho de Dédalo, um grande inventor grego. Os dois foram aprisionados na ilha de Creta pelo rei Minos depois que Dédalo ajudou Teseu a escapar do labirinto do Minotauro. Como o mar estava vigiado e a terra cercada, Dédalo concebe um plano audacioso: fugir pelos céus. Para isso, Dédalo construiu asas feitas de penas e cera de abelha. Antes de partirem, ele advertiu o filho: não voe nem muito alto para que o sol não derreta a cera, nem muito baixo para que a umidade do mar não pese suas asas. Voe pelo meio. Esse meio é um símbolo antigo da moderação e do equilíbrio, virtudes gregas opostas à híbris, arrogância ou desmedida. E lá foi Ícaro fazer o seu grande voo. Só que durante o percurso, Ícaro se empolgou, perdeu a mão e ignorou os conselhos que recebeu. O prazer de voar, a sensação de liberdade... a sensação de liberdade, o êxtase da ascensão fizeram com que ele se aproximasse demais do sol. A cera derreteu, suas asas se desfizeram e ele caiu no mar. O lugar da queda foi nomeado Mar de Ícaro, perto da ilha de Icária. E ali, Ícaro morreu afogado como um símbolo daquilo que se perde quando o desejo se torna desmedido. Algumas versões sugerem que Ícaro também se afastou de Dédalo por orgulho ou desejo de superar o pai. Outras ressaltam o elemento trágico da juventude que não consegue perceber os próprios limites, um tema recorrente na tragédia grega. Agora, bora entender o que essa história realmente quer transmitir? Na linguagem da psicologia analítica, o mito de Ícaro fala sobre o limite, ambição e desmesura, o que os gregos chamavam de híbris, o orgulho que ignora as leis do equilíbrio. Jung diria que quando o ego se desconecta do self, ou seja, o centro regulador da psique, ele começa a se identificar com ideias de grandiosidade, perfeição ou invulnerabilidade. Essa identificação inflada pode parecer luz, mas é cega. E como Ícaro, a gente acaba voando alto demais, desconectados do corpo, da alma, dos avisos internos e, inevitavelmente, a gente cai. A figura do pai, Dédalo, também é importante no mito. Ele é o símbolo da razão, da técnica, do cálculo. Ele avisa, ele alerta, ele cria o plano. Só que o filho precisa fazer sua própria travessia. Quantas vezes a gente ouviu aquele famoso e doloroso "Eu te avisei"? A rebeldia de Ícaro não é só um erro, é uma fase do desenvolvimento psíquico. A gente precisa errar para nos formar, mas a gente também precisa escutar e integrar a sabedoria ancestral que vive dentro de nós. Daí a importância de fazer terapia para compreender nossos próprios limites. Vivemos tempos marcados por uma cultura de excesso, visível em múltiplas esferas. Excesso de informação, de exposição, de produtividade, de consumo e também de ego. Isso está diretamente conectado com a ideia do ego inflado, um conceito que pode ser analisado tanto pela psicologia analítica quanto pela filosofia e pela sociologia contemporânea. Na psicologia analítica de Jung, o ego é a parte consciente da personalidade, responsável por nossa identidade no mundo. Quando esse ego perde o contato com o inconsciente, com os limites naturais da alma e da realidade, ele se infla, ou seja, passa a se achar mais importante, mais poderoso e mais certo do que realmente é. O ego inflado acredita que pode tudo, que sabe tudo, que merece tudo. Ele despreza a sombra, ignora a alma e vive movido por arrogância, negação de limites e ilusões de grandiosidade. Esse é exatamente o padrão que a gente vê em Ícaro,
que acredita que pode ultrapassar os limites impostos pelo pai e pela natureza. Na cultura contemporânea, a gente está sendo constantemente incentivado a voar alto, seja no sucesso, na aparência, na performance ou na felicidade. Vivemos no culto da autoimagem, muitas vezes inflada por métricas vazias: seguidores, curtidas, produtividade, performance. Tudo isso cria uma psique coletiva inflada, ansiosa e exausta. A filósofa Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, fala sobre como nos tornamos nossos próprios exploradores, movidos por um excesso de positividade e autoexigência. Ícaro é o retrato arquetípico da juventude ou da alma moderna que não aceita limites. Ele representa a parte de nós que quer tocar o sol, mesmo que ainda não tenha maturidade para lidar com o calor. E assim a gente acaba experienciando quedas abruptas, crises de burnout, depressão, colapsos psíquicos, rupturas profundas. Leti, reconheci que tenho voado alto demais. Como mudar isso? O mito de Ícaro pergunta pra gente: onde eu estou me afastando do que é essencial para mim? Que avisos internos eu tenho ignorado? Qual é o sol que me atrai e que pode me consumir se eu não me cuidar? Em que áreas da minha vida tenho vivido ilusões grandiosas? Faz sentido por aí? O mito também fala de liberdade. Ícaro ousou voar, e isso também é parte da vida psíquica. Arriscar, experimentar, cair e se levantar com mais consciência. Ainda assim, compreender de que são feitas nossas asas é fundamental para não sair voando por aí achando que somos aves migratórias, quando na verdade estamos apenas andorinha. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos nessa busca de transformar chumbo em ouro.